Tua língua pode Um bom dia a todos, irmãos, graça e paz a todos os ouvintes que estão assistindo ao vivo essa lição, estão nos acompanhando na Rádio Escola da Bíblia, e aqueles que porventura não estejam ao vivo, essa lição vai estar à disposição, como todas as demais, lá na playlist da Rádio Escola da Bíblia, onde todos os estudos apresentados na rádio ficam lá registrados à disposição dos irmãos, para que possa acompanhar, estudar e conhecer mais da palavra de Deus, bem como também divulgar aos amigos, conhecidos, esse link, essa ferramenta que auxilia muito na leitura e no estudo da palavra de Deus. No curso Deixa a Bíblia Falar, nós falamos na lição 1 que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, revelada, está à nossa disposição. Nós somos abençoados hoje porque temos toda a vontade de Deus escrita, bastando apenas ler, estudar e cumprir, executar o que está escrito, obedecer a Deus. Tem uma passagem famosa em Romanos 8, até vou dar uma lida aqui, Romanos 8, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, Deus age sobre todas as coisas, em todas as coisas daqueles que o amam. Primeira pergunta que eu me faço ao ler essa passagem, como amar a Deus? E Jesus respondeu isso aos apóstolos, está lá em João, capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, para Deus agir na minha vida, eu tenho que amar a Deus. Para amar a Deus, eu tenho que conhecer a sua palavra e obedecer a sua palavra. Então, aqui a Bíblia é a palavra de Deus. Temos que conhecer a Bíblia, os mandamentos, todo o que Jesus nos deixou registrado. Na lição 2, nós vimos como estudar a Bíblia. Foram ferramentas para não haver riscos de má interpretação, de desviarmos da atenção. Na lição 3, nós vimos as alianças, a mosaica e a cristã. Nós vimos que a aliança mosaica, o Velho Testamento, ela foi feita por Deus somente com o povo de Israel, exclusivamente com o povo de Israel. E a aliança cristã, ela foi feita por Deus com todos aqueles que aceitariam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Qualquer nação, qualquer ser humano de qualquer nação, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se batizando, se arrependendo da sua vida em pecados, se batizando, teriam o perdão dos pecados recebidos e também o dom do Espírito Santo. Estamos hoje nessa nova aliança, aliança cristã, contida no Novo Testamento, a igreja que iniciou desde o dia de Pentecostes. Na lição 4, nós vimos a divisão religiosa. Já os apóstolos, quando receberam o Espírito Santo com poder, pregando essa doutrina, falando coisas inspiradas pelo Espírito Santo, coisas de Deus, ali mesmo já estavam alertando sobre a divisão religiosa, combatendo falsos profetas que viriam, que já estavam chegando, e dentro da igreja. E temos bastante hoje divisões religiosas, e nós vimos nessa lição as consequências que elas trazem. E Deus não se agrada disso. Na lição 5 e lição 6, nós vimos a igreja bíblica, um resumo do que é a igreja bíblica conforme a Bíblia. A igreja bíblica ela foi planificada por Deus, profetizada pelos profetas no Velho Testamento, profetizada por João Batista, profetizada por Jesus Cristo, que viria em breve, e falou para os apóstolos, e muitos daqueles que ouviram Jesus falar que ele edificaria a sua igreja, estariam vivos quando ela viesse, e ela veio no dia de Pentecostes, nós vimos, com o recebimento do Espírito Santo por parte dos apóstolos com poder. O Espírito Santo foi prometido por Jesus. Jesus disse que ele subiria ao Pai, mas que os apóstolos não ficariam sozinhos. Mandaria o Espírito Santo com poder para os apóstolos, para que eles relembrassem tudo que Jesus ensinou e ensinassem muito mais coisas que Deus revelaria para eles através do Espírito Santo. E tudo que foi revelado está registrado no Novo Testamento. E nós, com a graça de Deus, desde Atos 2:38, quando nos batizando,
Pedro falou, inspirado pelo Espírito Santo, que nós receberíamos no batismo o Espírito Santo para morar em nós. E hoje nós temos, com a graça de Deus, a companhia do Espírito Santo habitando em nossos corações, em nossas vidas, em nosso corpo, nos auxiliando, nos guiando. Por isso que devemos viver pelo Espírito, não mais pela carne. Na lição 7, nós falamos sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, o plano todo de salvação. Ele é esse plano da redenção. Nós vimos ontem que o Brasil aqui comemorou o dia da independência da escravidão de Portugal, mas nós, cristãos, nós comemoramos todos os dias o fim da escravidão, do pecado, graças a Jesus Cristo. Graças a Deus por seu plano, Jesus Cristo, servo de Deus, veio ao mundo como homem, cumpriu, obedeceu ao plano de Deus, morreu por nós, pelos nossos pecados, e graças a Jesus Cristo não somos mais servos do pecado. Temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós para nos ajudar a não pecar mais, se vivermos pelo Espírito, não pela carne. Na lição 8, o que é hoje, nós veremos o pecado e seus resultados. Então, como eu falei, o Brasil ontem comemorou a independência, o fim da escravidão, e nós comemoramos todos os dias, agradecemos a Deus todo dia por Jesus Cristo. E todo o primeiro dia da semana, nós cumprimos o mandamento de Deus, de Jesus, que é participarmos da ceia, em memória de Jesus Cristo, daquele que nos livrou da escravidão do pecado. E hoje vamos falar sobre isso, o pecado e suas consequências. Precisamos entender o que é pecado e quais são as suas consequências, para podermos compreender o que Jesus Cristo veio fazer neste mundo. Tendo esse entendimento sobre o pecado, conseguiremos entender que necessitamos de Cristo em nossas vidas. Na lição de hoje veremos o que é o pecado, quem é o culpado do pecado e quais as consequências do pecado. O que é o pecado? Segundo está registrado lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da vontade que Deus quer para nós. Qual é a vontade que Deus quer para nós? Está registrado na Bíblia. Por isso precisamos ler e estudar constantemente a Bíblia, praticar, nos reunirmos como igreja, com os irmãos. Nós vimos que a igreja são os membros batizados, os membros discípulos de Cristo. O prédio físico é somente o local onde a igreja de Cristo se reúne. Por isso que a igreja tem um papel importante. É a igreja, em reunião com os irmãos, é que nós nos edificamos, nos encorajamos, estudamos a palavra. O pecado é saber que se deve fazer o bem e não faz. O apóstolo João também escreveu: pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Então, o pecado é não cumprir a vontade de Deus, transgredir a lei de Deus, é saber que deve fazer o bem e não faz. O pecado ele pode ser classificado em dois grupos, ativos e passivos. Pecado ativo é o mal que eu pratico. Pecado ativo é aquilo que eu faço deliberadamente, sabendo que está errado, contrário à vontade de Deus, é um pecado ativo. E o pecado passivo é o bem que eu deixo de praticar, é a vontade de Deus que eu deixo de praticar. Na língua grega, pecado é literalmente errar o alvo. Paulo, na carta aos Gálatas, define pecado como obras da carne e cita uma relação desses pecados. Está registrado lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Essa carta aos Gálatas, um dos objetivos dela foi chamar a atenção dos irmãos lá que conheceram a verdade, o ensinamento do apóstolo Paulo, estavam se desviando do caminho da verdade, voltando ao passado. Paulo disse para eles, e serve para nós hoje: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto,
como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui tem uma relação de pecados, que são obras da carne, por isso que hoje os cristãos devem viver não mais pela carne, e sim pelo Espírito Santo que habita em nós, porque vivendo pelo Espírito Santo, nós não praticaremos essas obras da carne. A lista de pecados contida nessa passagem, em Gálatas, podem ser definidos e classificados em 4 grupos. Primeiro grupo, pecados decorrentes do uso indevido da sexualidade. São as imoralidades sexuais, prostituição, a impureza, a libertinagem ou lascívia. Isso são obras da carne, desejos da carne, que devemos combater diariamente. Como? Vivendo pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Segundo grupo, pecados que ocorrem de uma expressão indevida de fé. Um exemplo, a idolatria. Paulo disse aos irmãos em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Paulo disse na carta que o amor ao dinheiro ou à avareza é idolatria. Assim, está registrado: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. O amor ao dinheiro, a avareza é idolatria, também é um pecado. Também na relação dos pecados de expressões indevidas da nossa fé, Deus combate isso. São a feitiçaria, bruxaria, encantamentos, uso de objetos destinados a predizer o futuro, como jogo de búzios, leitura das mãos ou cartas, rituais de trabalhos ou despachos, invocação de poderes ocultos, rituais secretos ou sinais esotéricos para obter o controle dos poderes sobrenaturais. Deus sempre combateu isso. E está registrado. Vejamos o que Deus disse ao seu povo na passagem em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 12. Falando Deus ao seu povo Israel: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar coisas repugnantes que as nações de lá praticam. E essas coisas ainda existem no mundo de hoje. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhações, que se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, que consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor, o nosso Deus, tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Saul não foi fiel ao Senhor e chegou até a consultar uma médium em busca de orientação. A Bíblia diz que Deus puniu Saul por isso. Está registrado em 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Hoje nós devemos consultar a Deus através da Bíblia, buscar a vontade de Deus através da Bíblia, seguir a palavra de Deus e conversarmos com Deus através de orações, pedirmos a busca para Deus, orientações de Deus através de orações, lendo a Bíblia. Terceiro grupo de pecados que surgem nas relações interpessoais, relações entre as pessoas: ódio, inimizade, discórdia ou porfíria, polêmicas, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Esses pecados surgem nas relações interpessoais. Devemos ter o cuidado, vivermos pelo Espírito e não pela carne. Quarto grupo de pecados decorrentes da falta de domínio próprio aos vícios. Esse é um pecado muito sério, a falta de domínio próprio, autocontrole.
uma virtude do fruto do Espírito Santo, daqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro deles, que são os cristãos batizados. Uma virtude é o autocontrole e o domínio próprio, o Espírito Santo de Deus agindo na vida do cristão. Então, pecados decorrentes das pessoas que não têm o autocontrole e o domínio próprio, que não têm o Espírito Santo habitando dentro deles, são a embriaguez, as bebedice, as orgias, as glutonarias, as drogas químicas variadas, desde remédios até drogas ilícitas. Na carta de Apocalipse, foi uma carta que Jesus fez revelações através de anjo ao apóstolo João, destinado às 7 igrejas, que servem de ensino e motivação para hoje, para mantermos fiéis. Foi um recado de Deus, Jesus, àquelas igrejas, aos irmãos, para que se mantivessem fiéis até a morte, na perseguição do Império Romano. Muitos morreriam, como todos nós morreremos fisicamente, mas os fiéis até a morte teremos a vida eterna. Então, na carta de Apocalipse, temos outra passagem listando pecados específicos. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Jesus falando, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a morte eterna daqueles que não obedecem a Deus, daqueles que não amam a Deus, conforme eu li lá na passagem do apóstolo João, onde Jesus falando aos apóstolos: aqueles que me amam são aqueles que conhecem a minha palavra e obedecem. Esta é a segunda morte, a morte espiritual eterna daqueles que não obedecem a Deus. Em Provérbios temos o pecado da mentira. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12, 22. Na primeira carta aos Coríntios, temos mais uma lista de vários pecados, Paulo registrando, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 10. Paulo falando aos irmãos: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Quem é o culpado do pecado? Quem é culpado de pecado? Quem pecou? Observemos a resposta nas passagens a seguir. Paulo falando aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos, sem exceção, todos, toda a humanidade, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se afirmarmos hoje que estamos sem pecado, o apóstolo João falando aos irmãos, isso serve para nós hoje. Se afirmarmos hoje que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, todos pecados, a humanidade é culpada pelo pecado. E graças a Deus, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Todos nós merecemos a morte. Jesus Cristo veio aqui à Terra como homem, pregou o seu ministério, cumpriu o plano de salvação de Deus, foi obediente a Deus até a morte sem pecado, para que nós tenhamos vida eterna nele, porque nós pecamos. Quando vivemos e agimos pelo corpo, pelas obras da carne, nós pecamos. Por isso que nós que temos o Espírito Santo, devemos viver pelo Espírito. Mas se cometemos algum pecado, Deus é tão maravilhoso, se confessarmos nossos pecados de coração arrependidos, ele nos purifica novamente através de Jesus Cristo. E aquele que não é cristão precisa conhecer a Cristo, se arrepender da sua vida pecaminosa, se batizar para ter seus pecados perdoados e receber a maravilha que é o Espírito Santo de Deus habitando no seu interior, que vai ajudar a viver pelo Espírito. Até mesmo os grandes e respeitáveis homens de Deus já pecaram. Davi cometeu adultério com Batseba. Está registrado na segunda carta de Samuel, capítulo 11, 2 Samuel 11, versículos 2 a 4.
Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Aqui uma prova que quando nós vivemos pela carne, pelos desejos da carne, nós pecamos. Por isso, friso mais uma vez, e não canso de frisar, está na Bíblia, é Deus falando, Paulo registrou, que devemos viver pelo Espírito Santo que habita em nós. E quem não tem, deve procurar um irmão, um cristão, para lhe ensinar a palavra de Deus, mostrar o plano de salvação, a fim de que conheça a verdade e entre para essa maravilhosa, o reino de Deus, que é a sua igreja, que é ser discípulo de Jesus Cristo. E com o Espírito Santo batizado habitando em nós, ele é que vai nos ajudar, se deixarmos dele agir, a vivermos por ele e não mais pela carne. Moisés pecou por incredulidade. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Moisés não entrou na terra prometida. Nós vemos a história no Velho Testamento, que Josué entrou e encaminhou, substituiu Moisés na liderança do povo. Mas Deus sempre disse, e está escrito lá para os cristãos, e vale para nós hoje. Está lá em 1 João. Nós, cristãos, com o Espírito Santo, quando erramos, pecamos, quando vivemos pela carne e não pelo Espírito, aí nós pecamos, cometemos erro. Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que se orarmos, confessarmos nosso pecado a Deus de coração, ele nos purifica novamente. Mas isso não é causa para seguirmos pecando deliberadamente. Não. São os pecados por compulsão, quando deixamos de viver pelo Espírito, quando deixamos de congregar, quando deixamos de ler a palavra, de estudar a palavra, de se reunir com os irmãos, de nos edificarmos, esquecermos de Deus. São tipos aqueles os católicos que só os domingos lembram de Deus, né? Nós temos que lembrar de Deus todos os dias da semana, todos os momentos. Levantarmos, orarmos para Deus, agradecermos a Ele por estarmos vivos aqui na Terra e pela oportunidade de, mais uma vez, viver pelo Espírito, ensinar a palavra, ler a palavra e pregar o seu Evangelho. Essa é a nossa missão diária. Quais são as consequências do pecado na vida do ser humano? Destrói a vida humana que iniciou com o pecado de Adão e Eva. Adão e Eva viviam no paraíso, uma maravilha. Olha as consequências do pecado ao homem e à mulher em decorrência do pecado de Adão e Eva. Está registrado em Gênesis. A mulher, Deus declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz aos filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Toda a humanidade de Deus voltará ao pó, voltará à terra. Morreremos fisicamente. Mas o espírito nosso terá dois destinos: ou morrer eternamente, ou viver eternamente com Deus. A escolha é nossa. Deus nos deu o livre-arbítrio. Vocês escolhem o destino do espírito de vocês. O corpo físico voltará para a terra e sofrerá decomposição, mas o espírito de vocês tem dois destinos. A escolha é de vocês. A minha parte, a aliança cristã, Cristo fez. Nos deixou tudo registrado para termos vida eterna. E só temos vida eterna
em Cristo Jesus, vivendo pelo Espírito Santo que habita em nós. As consequências do pecado provocam a ira e profunda tristeza de Deus. Deus não se agrada dos nossos pecados. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Olha a ira e a tristeza de Deus. Os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. E Deus cumpriu isso que ele prometeu. Mandou o dilúvio, só salvou Noé e sua família, os homens tementes a Deus. Depois de ter feito isso, Jesus se arrependeu também de ter destruído a terra. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Nossa natureza carnal, se vivemos pela carne, ela é inclinada para o mal. Nós vimos aqui ah, os defeitos da carne. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez, de forma de dilúvio. Nunca mais dessa forma. Mas, como está registrado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, está registrado como será o fim do mundo. Vamos ver o que diz lá 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. É que o povo estava zombando de Deus, né? Dos cristãos, que Deus estava demorando para voltar, Jesus Cristo. E Pedro falando, né, que Jesus demora porque Deus ama tanto a sua criação que está esperando que mais pessoas conheçam a verdade, Jesus Cristo, plano de salvação, para que sejam salvos. Então, versículo 10 aqui, o Senhor não se demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos se arrependam da sua vida, de seus pecados, e se arrependam e confessem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se batizem, tenham seus pecados perdoados, recebam o dom do Espírito Santo e vivam a partir de então como cristão, discípulo de Cristo, junto com da igreja, dos irmãos, pelo Espírito Santo. Versículo 10. O dia do Senhor à volta, porém virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será desnudada. Esta é a volta de Cristo. O pecado separa o homem de Deus. Isaías registrou, mas as suas maldades separam vocês de Deus, falando do povo de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Deus não está no meio do pecado. Por isso é que a nossa casa, nosso lar, tem que ser um lar santo, obediente a Deus, para que Deus esteja conosco. O Espírito Santo dentro de nós, ele pode se apagar, ele se entristece. Nós temos que ter uma vida santa, santificada. Como? Obedecendo a Deus, vivendo pelo Espírito, seguindo os mandamentos de Deus, e não mais pela carne. O apóstolo João deixou registrado em sua primeira carta: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, que os apóstolos ouviram de Jesus. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, ou seja, andamos pelos desejos da carne, mentimos e não praticamos a verdade. Que possamos, como cristão, andar pelo Espírito Santo que habita em nós. E aquele que não é cristão, que conheça a verdade, procure a Rádio Escola da Bíblia, que vai orientar um irmão para ensinar, para ler a palavra de Deus e você conhecer essa obra maravilhosa que foi a Bíblia, que foi a revelação completa de Deus para a sua criação, a fim de que tenhamos vida eterna e vivamos com Deus constantemente. As consequências do pecado geram a morte. A morte física todos terão, já falei aqui.
Mas Paulo deixou registrados aos Romanos: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo Jesus nós teremos vida eterna. Nós quem? Nós, aquele que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós que aceitamos a sua palavra, o seu plano de salvação. Nós que nos batizamos, nos arrependemos de nossa vida pecaminosa. Nós, ao batizarmos, teremos nossos pecados perdoados, receberemos a maravilha que é o Espírito Santo de Deus habitando em nossos corações, nos ajudando diariamente a vivermos por Ele e não mais pela carne, até a volta de Jesus Cristo. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus Cristo, né? O Tiago, irmão de Jesus Cristo, deixou registrado, capítulo 1, versículos 13 a 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. Nós somos tentados pelos nossos desejos da carne que nós vimos que levam à morte, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Se nós seguirmos os desejos da carne, nós pecaremos. E se continuarmos pecando, nos levará à morte eterna. Mas Deus é tão bondoso que, se nós pecarmos como cristão, nos arrependermos de coração e não pecarmos mais, procurarmos não pecar mais, nos esforçarmos vivendo pelo Espírito Santo, Ele nos perdoa novamente, como nos perdoou lá quando nos batizamos. E nos lava novamente com o sangue de Cristo, nos purificando. O destino eterno em completo horror e sofrimento. As consequências do pecado daqueles que morrem no pecado, que morrerão no pecado, fisicamente, terão o destino eterno do completo horror e sofrimento do seu espírito. Ele punirá os que não conhecem a Deus, não só os que não conhecem a Deus, mas também os que conhecem e não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Muitos conhecem a palavra, o plano de salvação, as escrituras, mas não obedecem por decisão pessoal. Deus dá livre-arbítrio para seguir ou não seguir. Ele não força nada. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Paulo deixou registrado na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam mal. Jesus falando. Quando ele voltar, vai fazer isso. Ele os lançarão na fornalha ardente, onde haverá o choro e o ranger de dentes. Jesus vai separar os seus dos não seus. Os seus vão viver eternamente com Deus, onde Jesus está hoje. Prometeu para os apóstolos e serve para nós. Está lá preparando a nossa morada. Mas não nos deixou desamparados. Os seus filhos, os cristãos, os batizados em Jesus Cristo. Nos deu o Espírito Santo de Deus para habitar em nós, nosso Consolador. É Ele que está nos ajudando hoje, até a volta de Cristo, a nos mantermos no caminho da salvação. A nossa luta diária, a luta diária dos cristãos contra o pecado. Paulo registrou os irmãos romanos e você que é cristão, batizado em Jesus Cristo, batizado nas águas por imersão, confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus pecados foram perdoados ao emergir nas águas, morrendo com Cristo, ao emergir das águas, ressuscitando com Cristo como uma nova criatura, prometendo para Deus para ser uma nova criatura e viver pelo Espírito Santo que habita, pois recebemos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. A vocês, Paulo registrou e deixou registrado isso. A luta diária dos cristãos contra o pecado. Paulo falando da sua luta diária. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo do pecado. Nós vimos que a natureza carnal da criação do homem, Deus falou que a tendência é para o mal. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Nós sempre queremos fazer o bem,
Mas a parte carnal, a gente acaba falhando e fazendo o que não queremos. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim, nessa parte carnal. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, não no espírito. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quem? A resposta: graças a Deus por Jesus Cristo. É Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos liberta diariamente dessa luta, dessa luta diária contra o pecado. Por isso devemos viver pelos desejos, pelo fruto do Espírito Santo que habita em nós, e não mais pelos desejos, as obras da carne, que nos levam à morte. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, Paulo aqui, com a sua experiência apostólica da palavra de Deus, nos transmitido e essa luta diária que nós sofremos. E só temos vitória não em nós. Se lutarmos sozinhos, morreremos. Temos que deixar o Espírito Santo de Deus que habita em nós atuar e nos ajudar. É Ele que vai nos dar força e vai nos fazer vencer. Vencemos por Jesus Cristo, não por nós. Conclusão da lição de hoje do pecado e das suas consequências. A consequência mais grave do pecado é a condenação eterna e a definitiva separação de Deus. Hoje, você que está ouvindo, que não é cristão, você ainda tem a chance de ser um cristão, discípulo de Cristo, e não ter a separação eterna de Deus. E viver aqui na terra, junto com Deus, habitando no seu interior o Espírito Santo de Deus, através do batismo, tendo seus pecados perdoados, e aqueles que já fizerem isso, e vivermos pelo Espírito Santo de Deus e não mais pela carne. Nossa luta é diária, como vimos na passagem de Paulo aos Romanos. Nós vimos hoje que todos pecaram e todos pecam. Não importa quem somos ou quanto de bom temos feito. Merecemos a justa retribuição pelos nossos pecados, que é a morte eterna. Portanto, precisamos da reconciliação àqueles que não têm e a esperança antes que morrermos na condição de pecador. Aqueles que não são batizados precisam conhecer a palavra e se batizar. Aqueles que são batizados precisam diariamente viver pelo Espírito, não mais pela carne. E se pecar e se falhar, pois somos humanos, Deus está pronto a ouvir a nossa confissão de coração e nos purificar novamente. Para o não cristão, está escrito lá, o não cristão. Pedro, após a pregação para a igreja onde surgiu no dia de Pentecostes, Pedro falou para todos aqueles irmãos que se arrependeram dos seus pecados e perguntaram a Pedro o que deveria fazer. E serve para toda a humanidade hoje, na nossa pregação. Arrependam-se, cada um da vida como vocês levam. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para ter os seus pecados perdoados. E vão receber a maravilha que é o dom do Espírito Santo habitando dentro de vocês. Para o cristão, nós que somos batizados, quando pecarmos, para não morrermos na condição de pecador, quando pecarmos, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse arrependimento, essa confissão é de coração. Essa passagem não dá carta aberta para seguirmos pecando, não. Nós temos que lutar diariamente contra as obras da carne, viver pelo Espírito Santo. E essa luta diária não é sozinho. Sozinho nós não vamos vencer. Essa luta diária é deixando o Espírito Santo de Deus que habita em nós atuar, trabalhar, pois nós podemos apagá-lo e entristecê-lo. Como apagá-lo e entristecê-lo? Deixarmos de ler a Bíblia, de estudar, deixarmos de congregar com os irmãos para nos edificarmos, deixarmos de praticar a palavra de Deus.
Nós temos 24 horas no dia, nós temos 7 dias na semana, de 30 a 31 dias no mês. Todos os dias, todas as horas e momentos, nós temos que estar vivendo pelo Espírito Santo, buscando a Deus, lendo a palavra. Não podemos ser cristãos somente aos domingos no dia do Senhor. Se a nossa igreja, os nossos irmãos se reúnem para estudar a palavra, para se edificar, se nós tivermos oportunidade, devemos estar juntos. Se a igreja não se reúne, umas outras, através do online, por isso nós temos várias ferramentas hoje, entramos nos estudos para nos edificarmos. E também façamos nossa leitura sozinho e nosso estudo sozinho com Deus. Na próxima lição, irmãos, nós veremos as boas novas do Evangelho, o plano de salvação, o Evangelho que nos livra da morte eterna, o Evangelho que é a salvação para aqueles que estão nas trevas. A luz, Cristo Deus. O Evangelho que traz solução para o pecado que está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos nesse dia e que você que é cristão não esqueça de orar e pedir para que Deus lhe ajude hoje a viver pelo Espírito e não mais pela carne, para que não cometa pecado. Muito obrigado a Deus pela oportunidade que Ele me deu hoje de mais uma vez falar das boas novas do Evangelho, da sua mensagem para a sua criação. Que Deus abençoe a todos. Dizes coisas degradantes quando não